Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. O que nós vamos falar aqui nesse conteúdo aqui é sobre se os peritos do INSS devem ser responsabilizados pela justiça. Mas isso é um dos grandes problemas do nosso país. Isso nós estamos falando de quê? Em todos os setores, as pessoas não são responsabilizadas por aquilo que fazem, principalmente dentro do serviço público. A impunidade. Isso é um dos maiores problemas que nós temos no país, que faz com que, como se tem impunidade, as pessoas se sintam à vontade para cometer todos os tipos de delito. Né? Seja ele, por exemplo, roubar a previdência, seja ele roubar fundo de pensões, né? Seja ele roubar o dinheiro dos nossos impostos, seja ele mandar o dinheiro dos nossos impostos para construir coisas em países, né? Ditadores que são amiguinhos. Que nem tem metrô na Venezuela, construído com o dinheiro nosso, o meu, seu dinheiro, e até hoje não foi pago o que foi emprestado. Adivinha quem está pagando a conta? Somos nós. Quando você entra no supermercado que o preço do alimento está caro, tem uma justificativa por causa disso. Tá? Estão se gastando mais do que se arrecada. E aí começam a mexer ao ponto de chegar no INSS, nos beneficiários do INSS, que não foi só aposentado e pensionista. Aposentado por invalidez, entrou nessa, essas pessoas também tiveram seus descontos. Então, tudo isso é impunidade. O perito do INSS, aquele irresponsável, que não tem ética, que se acha que está acima do bem e do mal, porque prestou um concurso público, ele abusa devido à impunidade. Se houvesse uma fiscalização e esse perito ele fosse responsabilizado por qualquer negligência que ele tenha, por falta de cumprimento da sua função, porque ele está lidando com vidas. Ele não está lidando com produto de fábrica, com algo industrializado. Ele está lidando com vidas. E atrás daquele segurado que está passando na perícia, existe uma família. Muitas vezes, devido às decisões desse perito, a família vai passar por necessidade, a família tem danos morais, tem danos materiais. Houve casos até de suicídio, porque a pessoa chega num desespero tão grande, aonde ela não vê os seus direitos serem respeitados, que acaba cometendo essa loucura. Não vou entrar aqui no mérito religioso, mas se é justificado, não é justificado, se é fraqueza, se é coragem, não é esse o mérito. O mérito, o que nós estamos falando aqui, é na questão da impunidade. E ela afeta dentro do INSS. Tá? A atuação desses peritos volta ao centro das discussões jurídicas. Por quê? Após decisões da Justiça Federal indicarem que esses profissionais, eles podem ser responsabilizados civil e penalmente por erro, por omissão, que resultem em prejuízos aos segurados. O entendimento da Justiça está ganhando força, pessoal, diante do número crescente de ações judiciais que estão sendo movidas por segurados que tiveram os seus benefícios suspensos de maneira indevida. Muitas dessas negativas baseadas em laudos superficiais, incompletos, contraditórios. É aquilo, você entra dentro da sala, o cara não olha na sua cara, não te examina, não te pergunta nada, em 2, 3 minutos ele manda você sair da sala. Se você tem problema ou não, o problema é seu, e depois ele coloca um motivo qualquer ali e acabou. E a sua vida vira de ponta cabeça. Tem gente que fica sem ter o que comer, tem gente que é despejado de imóveis, tem gente que é obrigada a parar tratamento, tem gente que não tem mais o dinheiro para comprar o remédio, e o perito está bonitinho recebendo o salário dele, e não está nem aí para você. E os magistrados de diversas regiões têm destacado que esses peritos, por exercerem uma função pública relevante, eles têm que agir com diligência, imparcialidade, tem que ter base técnica. Quando isso não ocorre, abre-se a possibilidade de responsabilização individual. Inclusive, como eu falei, por danos morais e danos materiais. Um dos casos mais emblemáticos julgados aí nos tribunais regionais federais da terceira região foi um perito que foi condenado a indenizar uma segurada após um erro grave de um laudo, que resultou na interrupção do auxílio-doença por mais de 6 meses, mesmo com a comprovação posterior da incapacidade. Olha aí, ó. Então, nós já tivemos na terceira região, tá? No TRF3, perito que foi obrigado a indenizar. É o que eu falei para vocês várias vezes. Você foi humilhado, se sentiu ofendido, o perito te desrespeitou, chama a viatura de polícia na hora. Ah, mas não tem como identificar? Tem sim.
chama a viatura de polícia e faça o boletim de ocorrência, exija. O perito ele vai ser obrigado a se identificar no boletim de ocorrência. Lá ele vai colocar o CPF dele, o RG dele, o nome completo, o endereço, tem todos os dados dele ali. E aí, meu amigo, não tem que processar o INSS, tem que processar o perito. Por quê? Você pode processar o INSS, é claro, porque o INSS que é responsável em cobrar daquele perito, que ele seja ético, que ele faça o trabalho dele. Mas tem que pegar os peritos no CPF, porque enquanto ficar processando o INSS, não vai mudar nada. Essa decisão contra esse profissional que agiu com negligência e desconsiderou exames clínicos, relatórios de especialistas que o paciente apresentou, o juiz entendeu que o perito ignorou elementos essenciais para uma avaliação justa e técnica. A Advocacia Geral da União tem sido acionada para acompanhar casos onde a responsabilização do perito implica também em eventual responsabilidade do Estado. Tá? O foco na jurisprudência tem sido distinguir erro do sistema ou de falha individual desse profissional. Especialistas em direito avaliam que essa mudança de entendimento é uma resposta aí à demanda por mais transparência, justiça nos processos de concessão de benefício. É o que eu falo. Como é que você paga algo, por exemplo, para um momento de dificuldade, de incapacidade? Você se sente inseguro, você fica desesperado. Como eu falei já em outros vídeos, aqui nos comentários, as pessoas desesperadas. Quando você fala em pente fino, em revisão, o que eu mais ouço aqui, mais a gente leva toda a documentação e nem olha a documentação. Quer dizer, uma pessoa dessa, um sujeito desse, tem que ser responsabilizado. Até quando, pessoal? Até quando? Olha aí os políticos. Olha os ladrões que nós tivemos aí da Odebrecht, da OAS, da Lava Jato. Cadê? Estão todos soltos. Até quando que nós vamos aceitar isso? Bom, entidades representativas, pior que estão tudo de volta aí, né? Os ladrões voltaram e estão roubando de novo, na cara dura, e ninguém faz nada. E a justiça, que deveria fazer alguma coisa, é conivente. Entidades representativas dos peritos, é claro, né? A Associação Nacional dos Peritos se manifestaram preocupados com essas decisões. Alegam que o aumento da judicialização pode gerar insegurança na categoria e comprometer a autonomia médica. É claro, né? É claro que essa ANP aí estão metendo a mão, estão levando deles também. Eles não têm interesse. Pessoal, quando eu falo que não tem interesse em arrumar a casa, porque se não tem controle, e se tiver controle, fica difícil para se ter desvios. Fica bem claro isso. Fica bem claro. Tá? Fica muito claro. A MP defende que os erros eventuais devem ser apurados em instância administrativa. Eles estão dizendo que, por exemplo, o perito cometeu erro, não pode sair do julgamento de dentro do INSS. Só que o que está acontecendo? Está indo para a justiça. E muitos segurados, até segurados que aprendeu comigo aqui, o que eu falei na questão de boletim de ocorrência. Teve segurados aqui que já me relataram que depois que vieram me ouvir, chamaram a polícia para o perito. E conseguiram os dados do perito e iam processar o perito. Porque tem lá toda a documentação, está tudo registrado. Foram maltratados, desrespeitados, humilhados. Então, o que a Associação de Peritos aí quer? Que se resolva dentro do INSS. Que fique ali, porque dali não dá nada. Agora, quando vai para a justiça, aí a coisa muda de figura. Entendeu? E a Defensoria Pública também está atuando em diversos casos de segurados prejudicados. Responsabilização judicial diante de práticas reiteradas em avaliações sumárias sem fundamento técnico adequado por esses peritos. Nos últimos anos, o INSS está enfrentando uma pressão de todos os lados. O problema, pessoal, é que fica nessa pressão, mas não tem um cabra macho mesmo para bater o pé e falar, ó, a partir de agora, tudo que o INSS arrecada vai ser bloqueado, vamos colocar um interventor e vamos levantar tudo que está acontecendo. Isso deveria ser feito em todos os órgãos. Porque está tudo quebrado, pessoal. Tá? Está tudo quebrado. É escândalo de corrupção um atrás do outro. Voltou o que era. Lá atrás, que a gente pensou que tinha se livrado dessas desgraças aí e botaram isso aí de volta. É gente que, eu vou te contar uma coisa, viu? Bom,
Além disso, a proposta de transmutação no Congresso Nacional para alterar também a Lei 8.213 de 91, prevendo, olha só, um mecanismo mais rígido de fiscalização e responsabilização dos peritos em casos comprovados de erro técnico, com dolo ou culpa grave. Dolo é quando o perito tem a intenção. Culpa grave é quando ele deixa de cumprir o que ele tem que fazer. Agora, veja bem, está no Congresso Nacional. Agora, lá no Congresso Nacional, com tudo que nós estamos vivendo no país, se vota lá o dia do axé, se vota o dia do LGBT SEMAR, não sei das quantas, se vota o dia do não sei quem, e o que é necessário votar uma medida como essa, ninguém põe. Ninguém põe. Por quê? Porque não é de interesse deles, não dá para levar dinheiro, pessoal. Uma emenda dessa aqui, uma lei como essa ser modificada, não vai garantir emenda PIX para ninguém, entendeu? É de interesse de mais de 40 milhões de pessoas que recebem benefício da Previdência. Mas ele só se lembra dos 40 milhões quando é para pedir voto. Aí promete picanha, promete cerveja, que aeroporto vai virar rodoviária, que não sei o quê. E tem otário que cai nessa conversa, né? Fazer o quê? A Federação Nacional de Aposentados e Pensionistas do Brasil está celebrando essa postura jurídica, classificando como uma vitória da dignidade humana. Quer dizer, do mesmo jeito lá que a Associação dos Peritos são contra, também existem associações que estão, e isso tem que ter um desfecho. E ainda mais agora que ficou esse roubo que foi feito aí no INSS. Não tem nem que se discutir o que tem que ser feito de mudanças. Não pode continuar desse jeito, pessoal. Não dá. Não tem condições. Chega de ser prejudicado quem paga imposto. Você que paga, você que está doente, você que está incapacitado para exercer a sua função. Nós estamos falando de uma pessoa que está em plena saúde, curtindo férias. Nós estamos falando de pessoas que estão sofrendo dor, acamados, mal estão conseguindo comprar os seus remédios, pagarem tratamento. E ainda são obrigados a conviver com o absurdo de larápios roubarem essas pessoas. Porque isso é um roubo. Sabe, para. Bom, meu amigo e minha amiga, estão chegando no canal aqui pela primeira vez. É a realidade, tá? Se não, tem gente que não gosta que eu falo a realidade. Tem uma turminha aí, mais pro lado esquerdo, que eles se sentem torturados em ouvir o que eu estou falando. Porque a verdade para eles é uma tortura. Eles não conseguem conviver com a verdade. E são iludidos. Estão lá comendo a merda e estão felizes. É igual aquele síndrome de Estocolmo, né? Quem não sabe a síndrome de Estocolmo, por exemplo, a moça é estuprada e ela se apaixona pelo estuprador. Aqui no Brasil tem a síndrome de Estocolmo, mas tem a síndrome do idiota, que ele é roubado e é apaixonado pelo ladrão. Entendeu? Aqui nós temos que criar essa síndrome também, apesar que já existe, né? Tem um bando de tonto aí que é roubado e ainda aplaude. Bom, mas é isso aí. Gostou do meu trabalho aqui, pessoal? Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você receber conteúdos aí valiosos, estar sempre atualizado com relação a INSS, tá bom? Meu amigo e minha amiga que estão sempre comigo aqui, muito obrigado, um forte abraço aí, porque estão sempre me incentivando. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com paz, saúde, prosperidade, alegria, com tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.